Oi pessoal, queridos amigos do YouTube, galerinha do YouTube também, porque nós temos várias crianças, jovens, que também estão ligadinhos nas perguntas e respostas que nós estamos fazendo no nosso canal. O nosso canal você pode encontrar no YouTube, Missionária Adriana Herrig, escreve R-O-H-R-I-G, o sobrenome, ok? E hoje eu tenho uma pergunta um pouco mais técnica, digamos assim, mas que muitas pessoas têm curiosidade e muitas pessoas não têm noção do que significa. E na verdade é algo bem simples. A pergunta de hoje é: o que são evangelhos sinópticos? Você sabe o que é um evangelho sinóptico? Bom, eu vou te explicar. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar do que significa a palavra evangelho. O evangelho é a biografia de Jesus, ou seja, a história da vida de Jesus. O significado da palavra evangelho é boas novas, boa notícia, e a boa notícia foi de que Jesus nasceu, ok? Bom, os evangelhos sinópticos significa que são evangelhos parecidos. Quais são os evangelhos que nós temos na Bíblia, que estão canonizados, como a gente diz, que fazem parte dessa coleção de livros que é a Bíblia Sagrada, tanto a católica quanto a evangélica? São 4 evangelhos que aparecem na Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4 evangelhos, 3 deles são considerados, classificados sinópticos. O que significa, então, evangelhos sinópticos? A palavra sinópticos vem do grego sin, junto, e ópsis, ver. Então, a palavra sinóptico, na sua origem, significa ver junto. Ou seja, os evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma visão parecida, têm uma ótica parecida, um jeito de ver as narrativas, as histórias, os milagres, os ensinamentos de Jesus de um jeito parecido. Então, eles andam juntos, eles são paralelos, ok? Tudo bem até aí? Bom, esse paralelismo, esse paralelo entre um e o outro, ele se dá em pelo menos 3 níveis. No nível do conteúdo, no nível da linguagem e no nível da estrutura do texto. Ou seja, os relatos, eles são parecidos, alguns deles se repetem e outros se complementam. A linguagem, o jeito de escrever, de colocar as ideias é muito parecido. E a estrutura textual, seja das frases, seja do texto macro, também são muito parecidos. João, por sua vez, é um evangelho diferente. Ele tem uma outra óptica, uma outra visão de Jesus. Mas isso é assunto para um outro debate, um outro vídeo, ok? Hoje nós vamos falar dos evangelhos sinópticos apenas. Bom, apesar dos evangelhos sinópticos terem essas semelhanças, essas coisas muito parecidas, repetidas e complementares, que um acrescenta o outro, existem algumas diferenças. Bom, e essas diferenças, elas se dão ao quê? Elas se dão ao estilo do escritor, porque embora os evangelhos sejam inspirados por Deus, eles têm escritores diferentes. A gente costuma dizer que existe um autor para a Bíblia, que é Deus, e mais ou menos 40 escritores que escreveram inspirados por Deus. Não de forma robótica, não era ditar e escrever, não. Eles foram inspirados por Deus. Mas isso também é assunto para um outro vídeo. A gente vai respondendo essas perguntas no decorrer das semanas, tá certo? Bom, Mateus, por exemplo, que é o primeiro evangelho que aparece no Novo Testamento, ele foi escrito em Jerusalém. Escrito em Jerusalém para a comunidade judaico-cristã. Então, o objetivo de Mateus ao escrever esse evangelho foi o quê?
foi trazer ao conhecimento da comunidade judaico-cristã a figura de Jesus, o nascimento de Jesus. Então, o que Mateus faz para fazer essa ligação? Ele começa com a genealogia de Jesus, mostrando em que ponto Jesus se liga ao povo de Deus. E aí ele vai mostrando da onde foi que Jesus, em que parte dessa genealogia do povo de Deus Jesus aparece. Qual é o parentesco dele com o povo de Israel, ok? Outra questão, mostra muito claramente Jesus como um novo Moisés. Por que Jesus como um novo Moisés? Porque na tradição judaica, Moisés era a figura principal. A lei foi escrita por Moisés. Os livros da lei que os judeus até hoje seguem foram escritos por Moisés. Então Moisés é uma figura central na tradição judaica, ok? Outra questão, Mateus, ele traz muita referência ao Antigo Testamento, principalmente as profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? Profecias que falam da vinda do Messias, Jesus, especialmente fazendo referência ao profeta Isaías, que é o grande e maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Messiânico, lembrando que fala da vinda do Messias. Então Mateus aparece em primeiro lugar no Novo Testamento, justamente porque ele é esse elo de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, embora ele não tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos, ele tinha uma ligação estreita com o Império Romano. E ele também foi discípulo direto do apóstolo Pedro. Bom, muitos de vocês sabem que o apóstolo Pedro, ele tinha uma linguagem muito direta e objetiva. Como se gosta de falar aqui no Sul, ele era curto e grosso. Não tinha muita firula, não tinha muita conversa, não tinha muito enfeite. É isso, isso e aquilo. E o Evangelho de Marcos foi escrito nesse estilo. E muitos estudiosos defendem que o Evangelho de Marcos foi escrito diretamente das pregações de Pedro, por Marcos ser esse discípulo de Pedro, ok? Outra questão interessante sobre o Evangelho de Marcos é que ele fala muito sobre um Jesus poderoso, falando que esse Jesus, ele é mais poderoso do que César. É bom lembrar que naquela época o Império Romano estava no seu auge e que César, o imperador César, era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Então, quando Marcos fala que Jesus tem ainda mais poder do que César, realmente esse Jesus é um homem muito poderoso, ok? Então, o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. E se você for observar, ele é o mais curto, ele é o mais direto, ele é o mais conciso, o mais resumido. Depois veio Mateus e depois ainda é que foi escrito o Evangelho de Lucas. Lucas não conheceu Jesus. Lucas, ele foi discípulo de Paulo um tempo depois, quase 50 anos depois. E Lucas, ele era discípulo direto de Paulo e também o seu médico. E Lucas, enquanto médico, o que ele fez? Ele enfatizou no seu evangelho as curas de Jesus, os milagres de cura e ressurreição que Jesus fez. Não é interessante? Então, cada um dos evangelhos sinópticos, embora eles tenham essa visão global muito parecida, eles têm também as suas peculiaridades, ok? Bom,
Vocês gostaram desse estudo? Vocês têm alguma pergunta sobre os evangelhos, sobre a vida de Jesus, ou ainda sobre alguma outra questão da Bíblia? Deixe a sua pergunta, eu vou responder com todo o prazer. Crianças, jovens, adultos, idosos, não importa o tipo de questão, não importa se é uma pergunta simples ou se é uma pergunta elaborada. Nós estamos aqui para tentar responder todas as perguntas referentes às nossas questões da Bíblia. Aquilo que eu não souber, eu vou pesquisar e vou procurar descobrir para contar para você. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve lá no nosso canal. É hiper importante a tua participação para que esse canal cresça e que essas dicas, essas respostas, essas informações possam também ser passadas para outras pessoas que talvez não tenham esse conhecimento. Ok? Fique na paz do Senhor e amanhã a gente volta com uma outra pergunta. Mas hoje eu não vou te contar não. Amanhã eu espero vocês aqui no nosso canal e a gente vai estar respondendo a uma pergunta diferente. Ok? Deus abençoe a tua vida. Deixa lá teu like, curte, compartilha, comenta e faz esse canal crescer junto. Porque esse canal não é meu, esse canal é nosso. Foi feito para você.